Existem 7 coisas que devemos ter muito cuidado para não praticá-las, pelo fato que elas aborrecem grandemente ao Senhor nosso Deus. Isso mesmo, dessas 7 coisas, a palavra de Deus fala que 6 ele odeia e a 7ª ele abomina. E nesse vídeo lhe mostrarei essas 7 coisas terríveis aos olhos de Deus. Mas antes, inscreva-se no canal e, por favor, compartilhe esse vídeo para alcançarmos o maior número possível de pessoas. Então vamos lá. Em toda a Bíblia encontramos ensinamentos e orientações para que nossa comunhão com Deus não venha a ser abalada. Precisamos ter cuidado com nossas atitudes para não corrermos o risco de termos nosso relacionamento com Deus abalado e, consequentemente, perdermos nossa salvação. Em Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19, a palavra de Deus nos alerta para 7 coisas que podem nos afastar da presença santa de nosso Deus. Segundo a Bíblia, 6 coisas ele aborrece. Algumas versões dizem que ele detesta. E na Nova Versão Internacional diz que ele odeia. São apenas sinônimos de um sentimento de repulsa de Deus por essas coisas que não podem de forma alguma serem praticadas por nós. E as Escrituras dizem que a 7ª coisa ele abomina. Isso mesmo, ele abomina. Provérbios capítulo 6, versículo 16, diz assim: estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. A primeira coisa são os olhos altivos. Olhos altivos é uma expressão que significa altivez. Essa expressão dá a impressão de alguém que olha para outra pessoa de cima para baixo com desdém. Temos que ter cuidado quanto a isso, pois uma pessoa altiva normalmente é egoísta e prepotente, sempre tentando se destacar dos outros, não apresentando humildade. Um dos objetivos da vida cristã é viver com humildade, vencendo a altivez, pois a Bíblia revela em Tiago 4,6 que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Segundo o provérbio em pauta, o Senhor odeia quem vive e age com altivez, com soberbo, que olha para tudo e para todos com olhos altivos. A segunda coisa que aborrece a Deus é a língua mentirosa. Um dos grandes problemas da mentira não é só enganar o próximo, mas também fazer com que o mentiroso seja alguém que ele não é. A mentira faz o mentiroso ter uma aparência que não é dele, vender atitudes que ele não pratica e algumas vezes dá a oportunidade dele fugir de responsabilidades que ele precisa assumir, fazendo com que a sua existência seja falsa e sem vida. No fim, o maior prejudicado é o próprio mentiroso e não quem ele engana, pois é ele que vai viver uma vida que não existe. É o mentiroso que vai construir um caminho que nunca trilhou, perdendo a oportunidade de ter suas próprias experiências e aprendizados. Em João, capítulo 8, versículo 44, o Senhor Jesus repudia veementemente a mentira e mostra sua indignação quanto ao mentiroso. Ele diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. A terceira coisa que Deus odeia são mãos que derramam sangue inocente. Bem, essas mãos que derramam sangue inocentes têm muito a ver sim com violência, mas também estão diretamente ligados às injustiças. Em Êxodo capítulo 20, versículo 13 diz: não matarás. O poder de tirar a vida é de Deus somente, mas hoje as pessoas matam por qualquer motivo ou por nenhum. O primeiro homicídio bíblico se deu em família, um quadro triste de se ver. Percebemos na palavra de Deus que o sangue derramado do inocente geme, grita ao Senhor por justiça. Isso está escrito em Gênesis capítulo 4, versículo 10. E disse Deus: que fizeste?
A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Deus não se ausenta dessa hora e nem finge não ver. A justiça humana pode falhar em aplicar a lei, mas Deus não. Matar agride o poder soberano de Deus de dar a vida e tirá-la, como e quando lhe convém. Não temos autorização para decidir quem morre, quando morre e por que morre. Para finalizar, lembremos do que a Bíblia diz sobre o diabo, o pai da mentira. Ele veio para matar, roubar e destruir. A quarta coisa que Deus odeia é o coração que maquina pensamentos viciosos. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23 nos diz: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. No coração está a fonte dos desejos e das decisões. Se vigiarmos o nosso coração com toda a diligência, teremos os nossos caminhos aplanados pela graça e honestidade de Deus. Como devemos proteger o nosso coração do mal? Através da palavra de Deus. Guardar a palavra significa obedecer e seguir os seus mandamentos. Salmos 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. A quinta coisa que Deus detesta são pés que se apressam a correr para o mal. Não há como negar. O ser humano possui uma natureza complexa e enganosa. Mudamos nosso semblante em poucos segundos. Somos capazes de em instante ferir o nosso próximo. As pessoas impulsivas que tomam decisões quando estão com raivas e chateadas correm um risco tremendo de se apressarem em correr para o mal. Policie seus pensamentos nas horas de raivas e confrontos para não correrem o risco de caírem nessa cilada. Muitas pessoas, para se livrarem de problemas ou até de outras pessoas, apressam os pés para fazerem o mal, ou seja, esforçam-se ao máximo para planejar coisas maléficas para resolverem seus problemas. São capazes de passar por cima de qualquer um. O que vale é atingir o alvo. Uns difamam, outros mentem, outros roubam, muitos matam. As pessoas se autodestroem constantemente. A palavra do Senhor adverte essas pessoas. O Senhor odeia os que possuem pés que se apressam a correr para o mal. Não é fácil, mas devemos lutar e manter nossa integridade e não buscar fazer o mal às pessoas. A sexta coisa que Deus odeia é testemunha falsa que profere mentiras. Isso diz respeito àquela pessoa que fala do que não viu, sobre fatos que desconhece. Quantas vezes fazemos o papel de testemunha falsa? Isso tem acontecido muito no meio da igreja. Pessoas que dizem umas às outras: olha, parece que fulano disse isso, fez aquilo. Isso é divisão para o corpo de Cristo. Isto deve ser considerado e reconsiderado por todos nós, para evitarmos esse tipo de coisa em nosso meio que é totalmente prejudicial e que aborrece ao Senhor. Observamos que 2 vezes nessa lista de 7 itens, Deus inclui a mentira. É um pecado grave. Deus é a verdade e a mentira não vem dele. Mentiras não são brincadeiras ou algo sem consequência e sem importância no mundo espiritual. Onde há mentira, há divisão, confusão, rixa, incredulidade e todo tipo de mal. É preciso deixarmos a mentira de lado para aprendermos a falar a verdade sempre. Em Efésios capítulo 4, versículo 25 está escrito: pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. As 6 coisas expostas na lista está escrito que Deus odeia. Ódio é um sentimento de profunda antipatia, desgosto, aversão, raiva, rancor profundo, horror, inimizade ou repulsa. Porém,
A sétima coisa está escrito que Deus abomina. Abominação é um ato ou efeito de abominar, de sentir horror por alguma coisa. É uma ação execrável, repulsa violenta, abominação da justiça, sentimento de repugnância, aversão. Veja como isso é forte. A sétima coisa, e é aquela que Deus abomina, é o que semeia contendas entre os irmãos. O semeador de contendas tem poder de morte. Isso mesmo, ele pode matar a alma das pessoas. O que derrama sangue inocente mata apenas o corpo, e a alma pode ser salva em Cristo. Porém, o semeador de contendas mata amizades, mata relacionamentos, mata casamentos e famílias. E se não vigiarmos, pode até matar a nossa caminhada com Deus. Pode desviar as pessoas da fé. Enfim, pode ser um instrumento de Satanás para servir como pedra de tropeço. Temos que orar e vigiar para não cairmos em tentação e não estarmos incluídos nessa lista que é extremamente agressiva aos olhos de nosso Deus, que traz repulsa e abominação à sua alma. Daí a importância de sermos guiados pelo Espírito Santo. Ele não nos deixará vacilar com os nossos pés, mesmo em situações como essa. Que esse provérbio seja para a sua reflexão.